Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia, para a glória de Deus. E eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa, viu? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus a energia voltou. Foi um perrengue, né? Foi um perrengue 4 horas da manhã, mas graças a Deus tudo passou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você coloque aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários que o anjo do Senhor os persiga. Que o anjo do Senhor os persiga. Pastora, que palavra é essa? Você está sofrendo perseguição? Está sofrendo injúria? Está sendo, aleluia, aborrecido, injuriado por alguém? Está sendo perseguido, como Davi estava sendo perseguido por Saul? Está sendo perseguido? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Davi, ele disse isso. Davi, ele disse isso. Ó, seja o caminho, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Louvado seja o nome do Senhor. Davi desejou isso para aqueles que estavam perseguindo ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esses Salmos de número 35, ele dá início assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Esses Salmos é uma oração. Davi, ele ora. Ele ora, e a oração dele foi algo tão profundo, tão forte, que virou um salmos, irmãos. Olha que coisa tremenda. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança, olha que tremendo, tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Fala para minha alma, Senhor, que tu és a minha salvação. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que fé tremenda. Olha que coisa gloriosa. As palavras que saem da boca de Davi, irmãos, olha que coisa linda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Coloque impedimento no meio do caminho deles, Senhor, desses que me perseguem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, como que Davi rasga o coração dele aqui para Deus, irmãos. Olha que coisa tremenda. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Olha só, sejam como pragana perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir, que o anjo do Senhor os faça fugir dos meus caminhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Que o anjo do Senhor persiga os teus inimigos, que o anjo do Senhor persiga, aleluia, os teus injuriadores, que o anjo do Senhor os persiga, que o anjo do Senhor, aleluia, os persiga. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O verso 11 diz assim, ó: falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Olha só, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. E ele começa a dizer, para Deus, como ele cuidou e ajudou essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Que hoje, que naquele tempo,
que ele escreveu esses salmos se tornou os seus perseguidores. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez os seus perseguidores hoje já foi alguém próximo de você, já foi alguém que você ajudou, já foi alguém que você estendeu a mão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer isso nessa manhã de hoje. Ore pelos teus perseguidores. Ore e coloque eles na mão de Deus. Ore e peça para o Senhor. Seja o caminho deles tenebrosos e escorregadio. E o anjo do Senhor os persiga. Escorregadio para quê? Para que eles não conseguissem se aproximar de Davi. Olha a inteligência dele. Que os caminhos dele sejam escorregadios e que eles não tenham força. Que eles não tenham poder, aleluia, de se aproximar de mim, e que persiga o anjo do Senhor a cada um deles, né? Que eles sejam perseguidos pelo anjo do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda, que o anjo do Senhor os persiga. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E como Deus, ele é Deus de resposta, irmãos. Como Deus, ele é Deus de resposta. Todos aqueles soldados enviados por Saul para matar Davi, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando eles se aproximavam de Davi, eles começavam a profetizar, eles começavam a salmodiar. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Davi pede, né, que o anjo do Senhor os persiga, né? E começa a acontecer um movimento espiritual no meio daqueles homens, né? Um movimento espiritual começa a acontecer no meio daqueles homens. E eles se esquecem do que eles foram fazer, matar Davi, porque eles estavam ali para matar Davi. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele tinha o quê, pastora? Deus, ele tinha uma obra gloriosa na vida de Davi. Louvado seja Deus. E ninguém pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Ninguém. Os teus perseguidores, os teus injuriadores, os teus caluniadores não podem impedir a obra gloriosa que Deus tem na sua vida. Ninguém, aleluia, pode impedir essa obra gloriosa. Levanta a sua cabeça e marche. Levanta a sua cabeça e marche. Vai fazer a vontade de Deus. Mas, pastora, ninguém pode impedir a vontade de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir. Meus irmãos, ninguém pode impedir a vontade de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Ninguém pode impedir a obra gloriosa de Deus, aleluia, na sua vida. Guarda isso, aleluia, no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ore na perseguição, ore na paz, ore em todas as circunstâncias, ore, porque Deus, ele é socorro bem presente, aleluia, na angústia. O nosso Deus é socorro bem presente na angústia. O nosso Deus, ele é fiel para nos livrar, irmãos, dos nossos perseguidores e caluniadores. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para nos livrar de pessoas que te acusam, aleluia, de coisas que você não imaginou fazer. Louvado seja Deus. Mas as pessoas te acusam disso. Mas eu preciso te dizer isso, você tem o Pai. Vai orar, vai jejuar. O Deus no qual nós servimos, ele transforma e muda qualquer situação. Você está sofrendo essa perseguição? Olha só o que Davi estava sofrendo. Olha só o que Davi estava sofrendo. E ele finaliza esse salmo assim, ó. Assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, ele pelejou. Deus, ele pelejou por Davi, e Deus, ele peleja por você, ele peleja por nós, aleluia. Confia no Senhor, confia essa causa ao Senhor, aleluia. Deus, ele é aquele que peleja, aleluia, por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 23, ele diz: desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim, não digam em seu coração: eia, sus, alma nossa, não digam
não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o pedido de Davi. Olha o pedido de Davi, que de um a um, né, os que se alegram com o mal dele, vistam-se de vergonha e de confusão, e os que se engrandecem contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã, ore, porque Deus, ele é fiel para aplacar a fúria de Satanás contra a sua vida. Deus, ele é fiel para te dar vitória, assim como Deus, aleluia, deu vitória para Davi. Deus, ele vai dar vitória para você. Ore mais, jejue mais. Tenha mais intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele vai fazer isso, viu? Deus, ele vai fazer isso, aleluia, que Davi pediu para ele. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Deus vai enviar o anjo para perseguir os seus inimigos. Sossega o teu coração. Deus, ele vai enviar o anjo para perseguir os seus inimigos. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida. Na metade desse dia eu retorno e quero orar por você, viu? Na metade desse dia eu retorno e vou orar pela sua vida. Você é uma bênção na minha vida. Compartilhe essa oração. Abençoe a vida de alguém, viu? Seja um canal de bênção na vida de alguém. Que Deus em Cristo vos abençoe.